Muito boa noite, bem-vindo ao 3 Pontos. 2 dias depois das eleições na Grécia, o novo executivo já tomou posse. Pela frente tem vários desafios e esse é um dos temas para o programa de hoje, com o Marco António Costa, vice-presidente do PSD, e Pedro Reis, ex-presidente da AICEP, precisamente na altura em que Portugal e a Grécia estavam no início, ou praticamente no início, dos programas de resgate. Boa noite aos dois, obrigada por terem vindo. Pedro Reis, sendo nosso convidado, comece por si, pedindo-lhe uma breve leitura destes resultados na Grécia e se o surpreendeu a coligação anunciada e efetivada entre o Syriza e os gregos independentes. Bom, começando pelo fim, surpreendeu claramente, não é? Eu penso que ninguém estaria à espera deste encontro de extremos. E entrando na leitura, eu penso que, respeitando obviamente a pluralidade e tendo muita cautela na análise para os próximos meses, as decisões vão ser muito sensíveis, os acontecimentos vão ser muito complexos na Grécia, a meu ver. E até isso é um motivo de satisfação de nós estarmos distanciados dessa realidade de Portugal. Mas ali o que se joga é uma questão de responsabilidade e de bom senso na negociação que necessariamente vai ter que haver entre a Grécia e os parceiros europeus. Porque eu lembro bem, por exemplo, quando em 2011 assumi a presidência da AICEP e em que Portugal estava posto perante uma situação difícil, não digo análoga à atual da Grécia, mas difícil, a dificuldade que foi ir pelo mundo fora e convencer investidores a investirem no nosso país. E essa é uma dificuldade inclusivamente até continua a ter na Grécia, não é? Continua, se é que não se vai cavar mais. E é compreensível isto. Isto não é má vontade dos outros países ou dos credores. Repare, quem é que está a olhar neste momento para a Grécia? Do ponto de vista económico. Estão a olhar os credores que não é por acaso que pedem que as reformas estruturais sejam feitas. Isto não é uma mania, não é má vontade. Se as reformas estruturais não forem feitas, não há como libertar o potencial de crescimento do país e, obviamente, não há como fazer o serviço da dívida. Portanto, é compreensível isso. É o mesmo que a Cristina ter. Às vezes as pessoas não percebem que isto resolvia-se tudo se desse um perdão da dívida. Se uma pessoa tiver uma dívida de 100, ganhar 8 e dever 14 todos os meses, mesmo que limpe os 100 da dívida, continua e é uma questão de tempo até essa dívida se reaparecer. Portanto, há que ir ao âmago da questão, como foi feito. Já voltaremos a falar, nomeadamente a desenvolver essa questão e como cativar os investimentos, mas gostava de ouvir o Marco António Costa também relativamente a esta coligação, se concorda com o que disse o Partido Socialista Português, que era contra a natura. Esta coligação? Eu julgo que o Partido Socialista tem muito para falar sobre esta matéria da Grécia, porque toda a estratégia que o Partido Socialista defendeu desde 2011 até agora é muito parecida com a estratégia que levou a Grécia a esta situação de impasse que vive hoje. A diferença é que Portugal e a Grécia partiram mais ou menos na mesma situação, com ambos os países com um resgate. Hoje Portugal afastou-se completamente dessa situação, é um país com taxas de juro a valores historicamente baixos. A Grécia ainda ontem viu disparar novamente as suas taxas de juros, não se consegue financiar nos mercados. Portugal está numa fase de crescimento económico sustentado, de recuperação de emprego, está numa fase de devolução de rendimentos. Mas há uma diferença substancial que houve estabilidade política e lá não houve, conforme sabemos, não é? Só em 2012 houve logo 2 eleições. Mas sabe que a estabilidade custa muito e é preciso que as lideranças sejam fortes e, acima de tudo, que sejam determinadas. A estabilidade não nasce de geração espontânea. Sim, mas é resultado de muito trabalho e muito sentido de responsabilidade de quem tem a confiança de liderar. Mas qual é, na sua opinião, a margem de manobra deste novo executivo grego, nomeadamente para a renegociação da dívida? Porque o Ministro das Finanças já veio dizer que vão pagar até ao último euro, mas que é necessário uma renegociação da dívida e diz, inclusive, que são necessárias reformas estruturais. Sabe que eu tenho assistido a uma situação tanto ou quanto esquizofrénica. Aquilo que foi dito pelos responsáveis de Syriza até o dia das eleições, nas últimas horas tem sido de alguma forma alterado pelas afirmações dos protocandidatos a membros do governo e atuais membros do governo investidos. Já tomaram posse. Portanto, nós temos que esperar para estabilizar para o governo grego e a situação ficar mais clarificada aos olhos de todos. Há uma coisa que eu gostava de sublinhar e realçar.
que é confortável hoje nós olharmos para esta situação e sermos nós a ter que nos preocupar com os gregos e não os gregos a preocuparem-se com Portugal. Isso significa que nós já resolvemos a nossa situação de base e estamos hoje em condição de olhar para os outros povos com a preocupação de os procurar ajudar a encontrar soluções para o seu caminho. Sim, mas temos uma taxa de desemprego ainda bastante elevada, não é? Com certeza. Mas isto um tem um significado... de investimento também Mas, acentuado. Cristina, eu não concordo consigo. Isto tem um significado muito importante. Não é verdade, podemos discutir isso. Isto tem um significado muito importante. É que partimos lado a lado com a Grécia há uns anos atrás, nós resolvemos a nossa situação e hoje estamos com um caminho de confiança para o futuro e a Grécia olha para o futuro e só vê nuvens negras no seu horizonte e um futuro comprometido. Imagino que seria hoje os portugueses estarem a assistir a este mesmo debate que está a acontecer sobre a Grécia relativamente a Portugal, com uma incerteza total e absoluta sobre o seu futuro. E, acima acha de tudo, que é o que se passa com os gregos. Mas disse de qualquer maneira que a Cristina tem alguma certeza sobre essa matéria? Qual é o futuro dos gregos? Eu não tenho. Nós agora não temos certeza de nada, quase, não é? Nós, relativamente a nós, sabemos que vamos crescer economicamente, que vamos recuperar o emprego. Mas também as projeções também apontavam para isso mesmo, também em relação à Grécia. Mas quando diz partimos lado a lado, o que é certo é que nós tivemos um resgate de 78 mil milhões e eles de 240 mil milhões. Portanto, havia uma diferença substancial. Havia uma diferença substancial entre os dois países. É verdade, com 3 pacotes de austeridade, com um conjunto de sacrifício, com um Estado que não consegue cumprir com as obrigações que assume. Pedro Reis, realmente há diferenças entre os dois países e agora pergunto-lhe, face a este novo panorama, o novo Executivo, com 41 membros, 7 mulheres apenas, mas quer, acima de tudo, promover o investimento no país e, inclusive, investimento público. Como é que se consegue cativar e chamar empresas do exterior, sendo a Grécia, como nós sabemos, um país que tinha muitas empresas multinacionais, nomeadamente em Atenas? Como é que as consegue chamar de novo? Olha, antes de mais, ganhando espaço natural para falar de investimento. E volto ao meu exemplo, à minha referência da ICEP, eu, quando comecei, em 2011, as minhas conversas com investidores pelo mundo fora, 95% do tempo era para falar do problema de Portugal. E 5% do tempo é conseguir apresentar as nossas empresas. E o que é que falavam de Portugal? E os fatores de atração de investimento. E o que é que falavam de Portugal? Falavam da inconsistência e do trajeto seguido por Portugal até aí, do facto de ser a terceira vez que Portugal recorria a um plano de ajuda externa e porque é que haviam de acreditar que desta vez seria para valer. A desconfiança. Desconfiança, que é o que acha que se passa necessariamente tem que se passar. Com a experiência, os interlocutores são os mesmos a nível mundial, da captação de investimento, das grandes empresas. Portanto, necessariamente, enquanto eles não tiverem estabilizado um quadro macroeconómico, não olham sequer para a segunda derivada, que é olhar para o potencial das nossas empresas e para o fator de atração de investimento. E justamente por isso, seja qual for o processo de negociação que necessariamente se vai iniciar agora, há 2 aspectos que, a meu ver, se quiser chegar a bom porto, têm que ser postos de lado. O primeiro é tudo o que tem a ver com o perdão de dívida. O perdão de dívida leva à destabilização da própria Grécia, durante décadas fica sem acesso ao mercado do crédito, à destabilização dos países. É preciso lembrar, inclusivamente aos contribuintes portugueses, que se houvesse nós temos uma exposição de perdão de dívida, a dívida hoje em dia da Grécia é, acima de tudo, pública, quer dizer que vem bater nos bancos centrais europeus e nos contribuintes. Aliás, a nossa é de 1.100 milhões, a Espanha 26 mil milhões. Há que isolar rapidamente esse risco. Ouça, até a extrema-esquerda na Grécia teria a extrema-direita no norte da Europa, porque por retaliação dos próprios eleitores a quem emprestou. Portanto, há que estabilizar a situação. Outro aspecto que tem que isolar. Mas não é possível uma maturidade, um prolongamento das maturidades? Já aí chego. Outro aspecto que tem que isolar, Cristina, é a eventualidade de saída do euro, porque isso também sabemos ao que leva. Leva a corrida aos bancos, leva ao congelamento dos investimentos. Dentro do espírito que esteve na construção base, mas dentro do espírito da construção base de uma União Europeia, que é a solidariedade entre os países. Com certeza, por isso mesmo é que eu acho, o que me parece é que se quiser a Grécia captar investimento no próximo ano, terá que deixar claro qual é o seu caminho, e o caminho não vejo que seja o outro possível, se quiser captar investimento, que não seja a negociação responsável com a Europa. Ora, quando fala em renegociação ou reestruturação?
A reestruturação de dívida para mim é impensável. Que implicaria um haircut? Haircuts, com certeza. Quer dizer, Já teve. Fica expurgada dos mercados durante anos. Não tenho dúvidas nenhumas disso. A própria, se isso for acoplado então à saída do euro, a Cristina teria uma desvalorização imediata dos ativos e continuava com as suas dívidas indexadas à moeda base. Sim. Ora, eu acredito que consenso, e obviamente que quem tem o ónus da prova é o governo grego, quem tem que provar a sustentabilidade das suas propostas é a Grécia, não é a Europa. E, Cristina, isso terá que ser explorado espaços em que assegure, como moeda de troca da aceleração de reformas estruturais, eventualmente olhar para o tipo de compromissos que são exigidos. Indexar a aceleração desses compromissos à medida que vai respirando o crescimento económico da Grécia. Tudo isso é um espaço que existe de negociação. Mais do que isso, é de instabilidade e, nesse caso, não estou a ver dias fáceis para a economia grega. Qual poderá ser a posição de Portugal no meio disto tudo perante o seu parceiro grego? Será viável apoiar, por exemplo, a vincular aquilo que pretende o novo Ministro das Finanças? É uma das propostas que provavelmente poderá apresentar junto aos seus parceiros, Varoufakis, que é vincular o pagamento da dívida ao crescimento. Ou seja, é um plano que tem algumas semelhanças com aquele que foi adotado em relação à Alemanha pós Segunda Guerra, em que o pagamento era escanulado em função do crescimento do PIB. Aliás, que isso foi essencial para que a Alemanha se tornasse o país exportador, que acabou por acontecer, não é? Eu constato a comparação, que não é feliz, mas que é feita pelos gregos, de comparar o seu país a um país devastado pela guerra. E eu volto a dizer, Portugal, felizmente, hoje não vive esta situação. Com uma grave crise humanitária, é uma devastação terrível. Cerca de 2 milhões Mas eu volto a recordar pobres. que em 2011, em 2012 e 2013, o caminho que o Partido Socialista preconizava para Portugal foi o caminho que a Grécia fez. E hoje nós estaríamos na situação dos gregos. Mas respondendo à sua pergunta diretamente... O Partido Socialista pretendia, acima de tudo, uma abertura por parte das instituições europeias. Não. O Partido Socialista defendeu uma estratégia... As instituições europeias acabaram por alterar a sua relação em relação a esta matéria. Isso é uma abordagem simplista. Não. O Partido Socialista queria uma estratégia... Com este quantitative easing. Cristina, o BCE o que vai fazer é algo que sempre fez. Ponto número 1, que é intervir sempre que há um perigo do objetivo fundamental que o BCE tem que assegurar como Banco Central Europeu independente e autónomo dos poderes políticos, que é evitar a inflação. Deixe-me terminar, que é para perceber o meu ponto de vista. Evitar a inflação acima dos 2% e muito abaixo dos 2%. Nós estamos num processo de deflação na Europa. O BCE o que vai fazer é uma coisa muito simples. É uma coisa muito simples. É ir ao sistema financeiro comprar dívida pública e privada. O que é que o Partido Socialista defendia? Defendia que o BCE se transformasse num banco privativo dos primeiros ministros, que sempre que quisessem fazer despesa pública emitiam dívida e o BCE financiava essas políticas dos governos. Esta era a proposta do Partido Socialista. Sobre isto não há ilusões. Disputada pelo PSD. Não. É a proposta factual do Partido Socialista. O que nós sempre dissemos é que o BCE deve, como banco autónomo, independente e sem controle político, atuar dentro do mandato que os tratados lhe dão. E esse mandato é muito claro. É evitar que a inflação ultrapasse os 2% ou que deixa a um nível que processe uma deflação. E agora em relação a esta bazuca do BCE, para já não vai ter efeitos, não vai ter efeitos para já Mas permita-me que faça aqui um aviso. É que não esteja daqui a uns meses... E nem mesmo aqui diretamente. Nem mesmo aqui diretamente, se calhar no final do ano e... numa situação similar nos Estados Unidos, demorou mais de 2 anos a produzir efeitos. E por isso eu estou já aqui a fazer um ponto prévio, que é dizer que não venha o Partido Socialista, no verão deste ano, afirmar que o crescimento económico que o país vai encontrar pelo trabalho que foi feito durante estes anos resulta da intervenção do BCE, porque não é essa a verdade. A verdade está subjacente à planificação económica que o Governo fez, ao trabalho que foi feito durante estes anos. E voltando à Grécia. E voltando à Grécia, porque é sempre importante nós falarmos daqueles que podem ser comparados connosco e que estiveram muito perto da nossa situação no passado e hoje, felizmente, nós estamos melhores. A Grécia tem um problema. Tem um problema nessa proposta, sabe qual é? É que ninguém confia na Grécia. Portugal não confia na Grécia? Não é um problema de Portugal, é as instituições. A Grécia, há pouco estava-se a falar de um problema fundamental, que é o que é importante para captar investimento? Credibilidade.
E, portanto, hoje há um problema de credibilidade, de saber em concreto o que é que o governo grego quer. Quando eu digo que ninguém acredita numa situação, numa proposta colocada assim no ar. Obviamente que qualquer tipo de proposta que possa surgir da parte do governo grego, que é a instituição responsável por representar os gregos, terá que ser uma proposta fundamentada, sendo que há aqui uma questão que é muito simples. Eu julgo que o que está aqui em causa é que não foi a Comissão Europeia nem o FMI que pediu para emprestar dinheiro à Grécia, foi a Grécia que pediu dinheiro emprestado. E sabe que isso muda a relação toda. A relação de força. Não é de força. Portanto, a pressão está sobre quem? É a relação muito simples. A pressão está sobre quem? Quem é que pode ceder, na sua opinião? Eu julgo que não está sobre ninguém. A pressão está sobre a necessidade de cada um cumprir com as suas obrigações e saber qual é a sua responsabilidade neste processo. Mas não havendo possibilidade de cumprir essas obrigações, aquela é uma dívida insustentável. O PSD emitiu um comunicado que deixa muito clara a sua posição institucional. Nós entendemos que vivemos numa casa comum, que é o projeto europeu, e que ainda existe uma casa mais restrita e mais comum, que é o projeto da moeda única. Isso coloca vantagens competitivas para quem participa deste projeto e responsabilidades de ser solidário, mas também de cumprir regras do projeto. E, portanto, há aqui um caminho conjunto. O Syriza poderá estar perante um sonho de criança, como disse o líder do Partido Social Democrata? O líder do Partido Social Democrata disse que aquilo que foi prometido eleitoralmente pelo Syriza é um conto de crianças. É verdade, porque é prometido o melhor de dois mundos. É chuva na eira e sol, é chuva sol no naval. Isto é, o problema é este, sol na eira e chuva no naval, para ser mais correto. O problema é este dos adágios populares, nós temos de ser precisos. O problema é este e é muito simples, que é assim. O que a Grécia está a prometer, o que foi prometido no plano eleitoral por parte do Syriza foi fazer 4 coisas em simultâneo. Uma, aumentar a despesa pública em investimentos 4 mil milhões de euros. Segunda, repor todos os níveis de rendimentos que a Grécia tinha no passado e que levou à situação de insustentabilidade e falência. Terceiro, diminuir todas as receitas, quando hoje a Grécia já tem um problema grave de captação de receitas. Diminuir não, porque inclusive há agora um novo ministério que acaba por combater, um ministério de combate à corrupção. Mas, Cristina, se vir se vir os números, em dezembro saíram da Grécia, tirados dos bancos 15 gregos, mil milhões. 3 mil milhões de euros. Sim, mas até ao em fim janeiro, do mês... 4 mil milhões. A Grécia tem para pagar até o verão 10 mil milhões. Ao todo são 32 mil milhões para pagar este ano. E a quantificação das propostas todas do Syriza implicaria um custo agravado para o orçamento, seja por queda de receitas, seja por aumento de despesa, 12 mil milhões. Está bem? Portanto, a dimensão da questão é esta. É o Programa Económico de Salónica. 12 mil milhões, é quanto custará? Ora bem, portanto, isto é dificilmente... Se bem que já houve um membro do governo grego que veio dizer que fizeram um bluff relativamente a isto tudo. Pronto, bluff eleitoral. Aí... Enfim, julgo que foi o Ministro das Finanças que terá afirmado que teria havido um certo bluff eleitoral por parte de Syriza. Isso não ouvi. Eu acho que nós temos que aguardar, peço desculpa ao Dr. Pedro Reis, mas é assim, eu acho que nós temos que aguardar pela concretização de questões institucionais. Eu julgo que da nossa parte deve haver esta consciência que é assim, nós pertencemos a um projeto, esse projeto, que é o projeto europeu, tem responsabilidades. Sim, mas uma flexibilização para a Grécia poderia também ser benéfico para Portugal e para a Irlanda. E não foi por mera casualidade que da parte da Irlanda houve logo alguma abertura para a tal conferência internacional. Mas, Cristina, não seria positiva para Portugal? Pedro Reis não acha que também seria positiva uma conferência internacional para falar sobre esta questão da dívida? O tema não está já em afirmações, está em resultados. Sim, mas para isso é preciso as pessoas reunirem-se e debaterem. Certo, mas acima de tudo é preciso assumir compromissos, cumpri-los e apresentar resultados. E isso é fundamental. E daí eu achar ter referido que o ónus está do lado do governo grego. Necessariamente. Ou seja, quem tem um mandato assinado com a Europa é a Grécia. Quem tem os prazos a queimar é a Grécia. Obviamente que tem havido... Um país daqueles que acaba por cair para a 81ª posição no índice da competitividade
que atinja os níveis de pobreza que tem atualmente, com certeza. Pós-programa, depois deste ano, quer maior, Cristina, mas quer maior do próprio governo, a sociedade, que não há combate à fuga e evasão fiscal, que há um problema de desigualdades sociais assentes fundamentalmente na incapacidade do governo de fazer cumprir um conjunto de objetivos. Sim. Portanto, nós estamos a falar fundamentalmente de uma incapacidade do Estado de fazer cumprir os objetivos que assume para si e que se compromete com os outros, nomeadamente com a sociedade grega. Com os números existentes, a economia paralela assume uma percentagem considerável, mas a nossa também. Mas não pode dizer à Europa que não foi solidária. Não é bem assim, mas está lá. Cristina, quando tem um perdão de dívida, a Grécia já teve um perdão de dívida de 110 mil milhões. Sim. Tem um programa assistencial de 240 mil milhões. Quer dizer, não pode dizer que há falta de solidariedade europeia para com a Grécia. Mas como é que consegue obviamente, eu penso que todos os líderes europeus estão interessados em que a Grécia se mantenha, obviamente, no clube do euro e recupere o seu crescimento. Mas para isso, é pôr os olhos, eu peço desculpa pela comparação, mas é pôr os olhos em Portugal. É cumprir com as reformas. Volto ao meu tema, 6 meses depois de terem arrancado as reformas em Portugal, o discurso virou. Aliás, virou muito mais cedo lá fora do que cá em Portugal. Sim. Os investidores perceberam que havia um compromisso sério do país em cumprir essas metas. E nesse dia voltaram a investir em Portugal. E nesse dia abriram os mercados às nossas exportadoras, porque não é só em termos de investimento. Relembro aqui, as próprias exportadoras, a capacidade de cumprir contratos, de ganhar contratos nos estrangeiros, eles querem saber da saúde financeira das nossas empresas, do nosso sistema financeiro. E isso demorou, em 6 meses, o discurso foi outro, em relação a Portugal. Portanto, eu acredito que há um espaço para a Grécia, mas o espaço não é na base, e não temos nenhum sinais oficiais do governo grego, que seja o não pagamento, que seja o haircut, que seja o perdão de dívida. Isso não é solução, porque o problema está lá dentro. E o problema tem que ser resolvido lá dentro. Com as tais reformas. Com a ajuda, obviamente, e solidariedade europeia. Com as tais reformas. Com as reformas, não vejo de outra maneira. São essenciais. Para criar um paradigma sustentável na economia. Não há milagres, não há segredos, há unicamente convicção e determinação. Mas, entretanto, temos uma taxa de desemprego lá na ordem dos 26%, quando no início do programa estava nos 9,5%. Portugal, nesta altura, está com mais de 13%, mas agora sim há diferenças. Cristina, eu julgo que há diferenças e são substantivas, não são só os números, mas toda a realidade. Repare que nós estamos a falar de um país, atualmente Portugal tem uma economia que não é protegida, os setores protegidos apareceram, está-se a combater as rendas excessivas no setor da energia. O engenheiro Jorge Moreira da Silva, o Ministro do Ambiente, fez um trabalho corajoso de combate a essas rendas do setor da energia, tem pago isso com alguns ataques desse setor. Mas também é importante sublinhar que, por exemplo, na área das PPPs foi feito um trabalho importante pelo Governo de redução das rendas das PPPs e hoje o desemprego que nós temos em Portugal, felizmente, também tem boas notícias. Eu já o disse recentemente e volto a afirmar, enquanto existir um desempregado, há uma preocupação relativamente ao tema. Agora, vamos comparar o que é que aconteceu. De 2013 para 2014, de dezembro de 2013 para dezembro de 2014, reduziu em 91 mil pessoas o número de desempregados em Portugal. Sim. Mas, que é uma questão importante, subiu de novembro para dezembro deste ano, de novembro de 2014 para dezembro de 2014, subiu 448 pessoas a nível de desemprego. Isto é, reduziu em termos homólogos, cresceu ligeiramente, provavelmente. Ainda há 12 mil casais sem com trabalho. Certeza. E eu orgulho-me nos centros de emprego e há muitas que não estão. E eu orgulho-me de ter sido membro do governo e de ter proposto que essas pessoas tinham uma majoração no subsídio de desemprego. Mas eu queria terminar. Mas os jovens tiveram uma redução de 17% e mais do que isso, não só em sentido homólogo, mas também em cadeia, uma redução de 2 mil jovens, menos 2 mil jovens. Estamos mesmo na reta final. Marco António Costa, só lhe quero fazer uma pergunta para uma resposta muito breve em relação à admissão apresentada por parte dos chefes de urgência do Hospital Garcia de Horta. Muito rapidamente. Acima de tudo, interessa-me focar nas soluções que foram encontradas para o problema. Mais camas, mais médicos, mais contratações. Não chega para os médicos.
enfim, fui aqui informado pela situação da manutenção da admissão. Eu julgo que mais importante que a admissão é saber se os problemas estão a ser resolvidos. Há uma coisa já foi feita a promessa. Há uma coisa que não estão a ser resolvidos. Há uma coisa que eu sei, não existe vazios no poder e seguramente ou estas pessoas ou outras exercerão as funções de desfiar as equipas Mas que é dia grave. a dia... Mas é grave. Não, grave é não haver decisões e, acima de tudo, grave é haver estes vazios e temos que os resolver no sentido de garantir que há uma assistência médica às pessoas. Isso é que é muito importante. Muito bem. Marco António Costa, Pedro Reis, muito obrigada por terem estado neste programa. 3 Pontos regressa amanhã com Hélder Silva e Rui Moreira. Boa noite.